Bom dia a todos, meus amados irmãos e irmãs. Estamos nesta sexta-feira do tempo do Advento, voltando-nos ainda para esta figura de São João Batista e aí de algumas considerações sobre a imagem de São João Batista nesse contexto de preparação para o caminho do Senhor, como nós vamos ver no Evangelho, que então é de Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Então, o Evangelho desta sexta-feira é de Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Supliquemos a luz, a graça do Espírito Santo que nos dê a conhecer em profundidade o que Deus quer nos revelar hoje com esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, como dizia antes, então, nós estamos ainda tentando descobrir, através do Evangelho, a importância e o significado da figura de João Batista. Então, por isso, Nosso Senhor continua falando dele, como nós vimos aqui na sequência do Evangelho que ouvimos ontem na liturgia. Então, ou seja, Nosso Senhor fala de como as pessoas se colocavam diante daquilo que queria dizer São João Batista, e Nosso Senhor faz a alusão justamente aqui a um jogo, né? Ou seja, como se pudéssemos dizer, eu toco, então eu vou tocar um determinado estilo de música e você tem que ter a atitude correspondente àquela música. Se é uma música alegre, você sorri, você dança; se é uma música triste, você chora, e assim por diante. Então, essa imagem aqui que Jesus usa para explicar quais são as atitudes das pessoas daquele tempo, que, ou seja, muito mais do que atentas a Deus, a sua palavra e aos sinais, estavam voltadas para os seus caprichos. Então, se eu quero viver uma fé onde eu busco que Deus atenda os meus desejos, as minhas necessidades, concebidas segundo os meus prazeres, então nós somos como essa geração. Ou seja, a minha relação com Deus está pautada na satisfação das minhas perspectivas, sonhos, desejos, projetos, quem é Deus aqui? Deus se torna como que um servinho que tem que se rebaixar sobre as minhas soberanas vontades, que tem que se cumprir, custe o que custar. E se não, então esse Deus não serve, esse Deus não é Deus de verdade, ou enfim, né? Então, claro que a gente exagera um pouco para tentar fazer entender a realidade aqui daquilo que Nosso Senhor está colocando. Então, o que dessa geração está em nós? Porque, de alguma maneira, infelizmente, pode ser que a gente esteja absorvendo, assimilando ideias dessa geração, também a nossa, né?
em certa medida, infelizmente. Então, ou seja, se a nossa fé ela está centrada muito em nós mesmos, então eu me relaciono direto com Deus, eu não preciso me confessar, eu não preciso ir na missa, porque, ou seja, eu e ele aqui a gente se acerta, né? Então, como é que a gente resolve isso, né? A gente precisa, então, permitir que essa palavra de Deus como que tire a escama dos nossos olhos e faça a gente enxergar uma situação real e concreta, né? Quanto e como Deus tem falado conosco, né? E vejam aqui a grandeza e a beleza, né? Porque quando Jesus então explica a figura que ele usa naquela imagem do jogo das crianças, ele diz: veio João que não come e não bebe, ou seja, a austeridade a serviço de Deus, ela tem um sentido, ela fala. Depois vem Jesus que come e bebe, dizem o comilão e beberrão. E, vamos dizer assim, as alegrias, né, encerradas aí nas refeições e tudo mais, elas também, quando compreendidas e vividas nessa perspectiva, também falam de Deus. E aí o que acontece? Nós não entendemos nada, né? Vejam, centrados em nós mesmos, nós não entendemos o que Deus fala, né? Porque estamos preocupados em saciar-nos nas nossas coisas, né? Então, aqui é um pouco a imagem o nosso Deus acaba sendo o nosso estômago, no sentido de saciedade, porque a gente entende, em primeiro lugar, a saciedade com aquilo que vai se come, depois a gente amplia essa ideia para outros âmbitos, né? Então, o Deus é o estômago, né? E aí aqui depois, então, Jesus volta falando dessa ideia das obras, para a gente entender essa questão, essa referência. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Em suas obras ele está falando do quê? Está falando das obras que anunciavam, né, a vinda do Messias, está falando das obras de João Batista como precursor, e está falando das obras do Filho do Homem, ele como Messias. Então, ou seja, a sabedoria de Deus estava em apontar para realidades que ajudariam a discernir uma presença de Deus, um tempo específico dentro do plano de Deus, e quando centrados nos nossos egoísmos, nas nossas paixões, a gente não percebe isso. Isso passa na frente dos nossos olhos e a gente não entende. E Deus fala, e Deus grita conosco. Por isso que ele usa a imagem de João Batista, a voz que grita no deserto. Mas isso passa batido e a gente não entende quando estamos centrados em nós mesmos. Então é muito importante, aqui nós temos como que um termômetro, a insatisfação. Quando nós nos vemos cercados de insatisfação, tudo nos chateia, tudo é difícil, tudo tira a paciência, tudo tira o gosto. A insatisfação, ela quer dizer que nós estamos muito centrados em nós mesmos. E aí eu preciso dizer, nós não vamos entender nada do que Deus tem para nos dizer e não vamos nos abrir a nada do que Deus tem para operar em nós. Ou seja, nós perdemos a sabedoria. Dois polos. A insatisfação, de um lado, a insatisfação no buscar sempre e maximamente a própria satisfação, no final das contas, e a sabedoria em abrir mão de tudo aquilo que possa me atrapalhar no que diz respeito ao que é essencial, a escuta de Deus, a disposição para caminhar com Ele, né, para acolher, então, a sua mensagem de amor. Então, sejamos sábios, né? O sábio é aquele que sabe olhar para as coisas e conseguir saborear. Por isso a sabedoria vem também de sabor, né? Sabe saborear as coisas e saber o que tem sabor de céu, sabor de verdade, sabor de autenticidade e sabor de mentira, sabor de engano, sabor de ilusão, sabor de pecado, sabor de inferno, né? Então nós temos que ter essa sabedoria. Nos abramos para essa sabedoria que nos é dada na intimidade com o nosso Senhor e na qual nós encontramos realmente a salvação. Vejam, não é uma sabedoria dos intelectualizados, né, que só sabem usar palavras difíceis. Não, né? Existem os ignorantes que são muito mais sábios, ignorantes no mundo ou para o mundo, que são muito mais sábios, porque estão justamente com o coração aberto para saborear aquilo que vem de Deus e, portanto,
ter um olhar que penetra muito mais profundamente a verdade das coisas, que alcança a verdade das coisas. Deixemos que essa voz de João Batista grite, ressoa dentro do nosso coração e nos, vamos dizer assim, nos arraste para o Cristo, nos conquiste para o Cristo, nos faça abrir o coração, a vida como um todo para acolher o Cristo e para então nascermos com Ele para uma vida nova, hoje e cada dia. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, queremos agora nos alegrar em Deus e bendizer por Ele ter concedido àqueles que hoje então celebram o seu aniversário, este dom tão precioso que é a vossa vida, pela graça de alguma maneira estarmos unidos, porque somos unidos e somos irmãos pela fé, porque fazemos parte, quem sabe, tantos aqui da nossa comunidade, e mesmo os que não aqui, estamos então, como dizia, unidos no Senhor. E tudo isso é dom e graça de Deus. Bendizemos também por aqueles que, tornados igreja doméstica, são uma escola de amor e, portanto, nos apontam para essa comunhão de amor que é o próprio Deus. Peçamos que Deus os cumule de graça e vos firme no caminho da salvação. Pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossas atividades, trabalhos, vossos lares e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia, fiquem com Deus.